Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de História de Portugal. Hoje trataremos do processo de restauração da independência de Portugal e a ascensão da Casa de Bragança, a última dinastia a reinar em Portugal ao trono. Vamos lá? Bom, a gente pode começar aqui falando que com o tempo aquela intenção de Dom Filipe I de respeitar as promessas da corte de Tomar foi sendo esquecida. E esse desrespeito por essas promessas levou ao descontentamento português, com diversos levantamentos populares e muitas revoltas em muitas partes do país. Dessa forma que, no ano de 1637, se levantou uma revolta em Évora, que se espalhou por vários pontos do país, mas que foi abafada pelo poder militar dos espanhóis. A restauração portuguesa da independência, a 1º de dezembro do ano de 1640, foi desencadeada no intuito de superar a crise política, que veio da prepotente governação do Conde Duque de Olivares, que tomou medidas à revelia das promessas autonômicas feitas nas Cortes de Tomar de 1581 por Filipe I de Portugal. O golpe de Estado palaciano que lhe deu origem envolveu aproximadamente uma centena de aristocratas lusos que estavam afastados das benesses da coroa espanhola. Esse acontecimento foi acompanhado de assassinatos políticos, designadamente, principalmente o de Miguel de Vasconcelos, uma vez que se representava a administração espanhola de Filipe IV, que é Filipe III de Portugal, o último rei espanhol a reinar em Portugal. Essa insurreição palaciana teve uma adesão assim generalizada no país, em Portugal continental, nas semanas que lhe seguiram. Se as razões de descontentamento nacional se somavam contra as prepotências espanholas, a assumida liderança do movimento da parte do Duque de Bragança, Dom João, quando dos apoios externos franceses e internos, isso é, que vinham o apoio vinha tanto da nobreza como do povo, garantiram a durabilidade do movimento da restauração da independência de Portugal face à monarquia da Espanha. Com efeito, não obstante a restauração de fato ocorrer no ano 1640, só houve restauração de direito, ou que, digamos assim, a nível constitucional das Cortes de Lisboa, no ano seguinte, pois foi aí que se reconheceu a legitimidade dinástica da Casa de Bragança e a evidente usurpação do Estatuto Autonômico por parte de Dom Filipe III de Portugal. Nos anos subsequentes, tanto a Igreja Católica quanto o imaginário popular, como eu posso dizer assim, tanto a Igreja Popular, elas corroboraram a validade do golpe de Estado da restauração, elas legitimaram esse processo de restauração. Por outras palavras, o 1º de dezembro de 1640, em Lisboa, os revoltosos populares da nobreza tomaram o poder e restauraram a independência do país. Dom João, Duque de Bragança, foi aclamado rei de Portugal junto ao Largo de São Domingos, no palácio hoje chamado Palácio da Independência. No entanto, foi necessário reforçar o exército, fabricar armas e fortalezas nas zonas de fronteira para garantir a independência, por meio das guerras da restauração, que duraram até o ano de 1668, ou seja, 28 anos de guerra de independência. Pois só então, com o Tratado de Paz de Lisboa, os espanhóis reconheceram a independência portuguesa. Mas agora é preciso também acrescentar o seguinte, que é impossível entender a restauração sem entender também o complexo jogo diplomático que estava envolvido nela. A União Dinástica teve por efeito arrastar de forma definitiva Portugal para o contencioso político europeu. Até então Portugal estava de certa forma alheio a isso, um pouco afastado. Portugal não, de repente vai para o centro das grandes questões políticas da Europa. A ligação com a Espanha fez-se num período em que a Europa estava dividida em dois blocos políticos figadamente inimigos, as casas de França e a casa da Áustria. Essa polarização de forças vinha da primeira metade do século XVI e provocara longas guerras entre Carlos V, o imperador, e os reis da França, guerras em que toda a Europa Ocidental interveio. Portugal, como eu disse, manteve de certa forma alheio a esse conflito, conseguiu se preservar desses desgastes. Ora,
em 1580, Portugal passou a ser um dos estados da Casa de Áustria, ou seja, integrou-se nos blocos em conflito. A restauração veio a dar-se em plena Guerra dos 30 Anos, nova fase da mesma posição de forças. A diplomacia portuguesa teve por objetivo fazer sair o país do bloco da Casa da Áustria, que na época era liderado pela Espanha, para se inscrever no bloco da Casa da França, o outro partido. As batalhas diplomáticas começaram ainda antes das militares. Logo nos primeiros meses de 1641, Portugal enviou missões diplomáticas a Roma, a Holanda, a França, a Inglaterra e até mesmo a Dinamarca e a Suécia. A missão de Roma foi um completo fiasco. O rei espanhol, chefe do bloco Casa de Áustria, era ao mesmo tempo o suporte político da causa católica, então luta com os protestantes. Então, o que aconteceu? Os papas recusaram-se por isso a reconhecer a independência portuguesa. E só o fizeram depois de a própria Espanha ter feito. Ou seja, só no 1669, o Papa recebeu em audiência um embaixador de Portugal. A luta pelo apoio da Inglaterra durou muitos anos. Foi uma luta realmente longa. Em 1641, Portugal pediu uma aliança militar, mas o que mais conseguiu foi um tratado de amizade e comércio, nos quais tanto os ingleses quanto os portugueses se comprometiam a não aderir a qualquer guerra feita uma contra a outra. E os mercadores ingleses ficavam com liberdade de fazer o seu comércio nos domínios ultramarinos de Portugal, nas mesmas condições que os portugueses. O Tratado de 1642. Mas, pouco depois, começaram em Inglaterra as lutas entre o rei e o parlamento. Carlos I foi executado e implantou-se a República, depois a ditadura de Cromwell. É uma coisa que muita gente não sabe, mas a Inglaterra teve uma experiência republicana, curta, mas teve. O rei de Portugal procurou manter-se neutro, mas um esquadro de partidários do rei refugiou-se no estuário do Tejo e dali fez guerra de corso à navegação inglesa. Esteve-se à beira da guerra. Uma esquadra inglesa bloqueou o Tejo e interceptou a navegação para o Brasil. Na Ásia, os ingleses apoiaram os persas, que tomaram de Portugal o Estreito de Hormuz. Para restabelecer as duas relações, Portugal teve que aceitar o Tratado de 1654, que dizia o quê? Em troca da paz, Portugal abriu aos ingleses o comércio com o Brasil, África e os domínios orientais. Portugal fixava em 23% o imposto a pagar pelas mercadorias e manufaturas inglesas, importadas por Portugal, e Portugal obrigava-se a recorrer aos navios ingleses sempre que necessitasse fretar embarcações estrangeiras. Ou seja, Portugal não podia fretar embarcações da França, ou de algum estado italiano, ou qualquer que seja. De todas as cláusulas, a que Portugal teve maior dificuldade em aceitar, foi a mais difícil, foi a que autorizava os mercadores ingleses estabelecidos em Portugal a praticar sua religião, porque a Inglaterra era um país protestante e Portugal era oficialmente um país católico, ou seja, teve que aceitar que se praticasse o protestantismo num país onde o protestantismo era proibido. E lembrar que nessa época a religião tinha um peso muito grande na política. Oliver Cromwell chegou a mandar ao Tejo uma esquadra para impor ratificação, já que Portugal estava demorando muito nisso, enrolava muito para ratificar o tratado. No ano de 1660, quando a Espanha, depois da longa guerra com a França, ficava com todas suas forças livres para utilizar contra Portugal, Portugal voltou a pedir ajuda militar à Inglaterra. Negociou-se então o casamento de uma princesa portuguesa, Dona Catarina, com o rei da Inglaterra, Carlos II. Portugal entregava o Tanger, em África, e Bombaim, na Índia. Bombaim, que hoje é a cidade de Mumbai, que é acho que a segunda cidade da Índia, se não me engano, mas é uma cidade muito próspera. Mas ela já teve em mãos portuguesas. Os mercadores ingleses foram dessa forma autorizados a estabelecer feitorias nos domínios portugueses, especificando-se no tratado as cidades de Goa, Coxim, Diu, São Salvador da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro. O país comprometia-se ainda a transferir para a soberania inglesa as terras que os holandeses tinham tomado na Índia, se os ingleses as pudessem reconquistar, e dividir com a Inglaterra o Trato da Canela na ilha de Ceilão,
se acaso Portugal reconquistasse. Ceilão, se não me engano, é Sri Lanka. Em troca, a Inglaterra mandaria a Portugal 2 regimentos de cavalaria e 2 de infantaria. Prestaria assistência com a sua esquadra no caso de invasão e na luta contra os piratas, e dispunha-se a promover a paz entre Portugal e a Holanda. Este tratado marca o início da penetração econômica e do predomínio da diplomacia britânica no Reino de Portugal. Foi em grande parte devido à interferência dos diplomatas que, 7 anos mais tarde, ocorreu a paz com a Espanha, contra o desejo dos diplomatas franceses. Mas também com a França as negociações foram bem complexas. Corria o ano 1641, quando os pedidos portugueses eram otimistas e ambiciosos. A formação de um bloco de nações para uma guerra geral contra a Espanha. Esse era o desejo de Portugal. Os franceses esquivavam-se. O pedido mais modesto de uma, abre aspas, liga formal não foi atendido. Já chegamos aqui ao final da Guerra dos 30 Anos. E Portugal, como adversário da Espanha, queria um lugar na Conferência de Paz. Esse lugar equivaleria a um reconhecimento geral da independência portuguesa e ao fim da guerra. Mas Portugal não conseguiu ser admitido e ficou fora do Tratado de Westfália. O Tratado de Westfália teve importância muito grande na configuração do papel do Estado moderno. É um tópico muito estudado em ciência política, relações internacionais. É um assunto bem interessante. Nem sequer a França aceitou patrocinar a posição portuguesa na negociação direta com a Espanha, que terminou pelo Tratado dos Pirineus. Portugal acabou servindo moeda de troca, e abandonar Portugal à sua sorte foi uma das poucas concessões que a França fez ao adversário vencido. No entanto, o Conde do Castelo Melhor voltou a tentar obter o apoio francês, e para isso casou o rei de Portugal com a princesa francesa. Entretanto, esse auxílio militar nunca se chegou a concretizar, porque quando se concluiu a paz, a ligação política com a França não durou muito. Também com a Holanda, as propostas portuguesas começaram por ser de paz que incluísse a restituição dos domínios ocupados pelos holandeses durante a administração filipina e de liga ofensiva contra a Espanha. Apesar de se conseguir uma paz por uma década, e essa paz só funcionou na Europa porque a luta com os holandeses continuou no Brasil e na África. Quando terminou a trégua, os navios holandeses apoderaram-se de quase tudo que ainda restava aos portugueses no Índico e no Pacífico. Só no ano de 1661 foi possível estabelecer a paz definitiva. A Holanda mantinha suas conquistas. Portugal renunciava aos seus direitos e pagava indenizações. Os mercadores holandeses obtinham vantagens do comércio português. A situação foi, pois, por toda parte a mesma. A confiança portuguesa na solidariedade internacional não ocorreu. A Europa aproveitou o ensejo para se apoderar das posições coloniais portuguesas. A versão patriótica que atribui o domínio espanhol à derrocada do Império só contém meia verdade, porque as perdas mais graves foram o preço da restauração. Bem se vê que triste que Portugal foi, a bem dizer, foi apunhalado pelas costas pelos seus vizinhos. Ingleses, holandeses, franceses. No momento de dificuldade, de crise, não só não ajudaram, como cada um tentou tirar um naco de Portugal. E o fizeram. Infelizmente, Portugal não pôde fazer muito por isso, não pôde resistir, porque estava muito fraco para isso. Bem, e aqui termina a aula de hoje. Na próxima, retornaremos a temas culturais. Vida e obra do Padre Antônio Vieira, o imperador da língua portuguesa, um dos maiores vultos literário, teológico e filosófico de Portugal. Até lá!